Nesse episódio, a gente vai bater um pouco no foco e no propósito. Apesar da gente já ter falado isso bastante em outras ocasiões, nunca é demais falarmos em foco e propósito, porque é o que a gente vai precisar a partir de hoje, ter sempre ao longo da vida, na nossa caminhada, para a gente alcançar os nossos objetivos, desejos e sonhos, quaisquer que sejam eles. Quando a gente não tem foco, quando a gente não tem propósito, na verdade a gente não sabe para onde está indo. A gente está perdido. A gente simplesmente está caminhando na vida igual o Zeca Pagodinho, né? Vida me leva, vida leva eu, aquela coisa sem ter um propósito, como diz a música dele. Mas, como nós aqui estamos te ensinando qual é o caminho, você precisa entender que o foco e o propósito, eles andam juntos porque são a determinação da tua vida. São o objetivo pelo qual, a partir desse momento, você se comprometeu com você mesmo em realizar. Você descobriu o que você gostava, você descobriu qual era o teu desejo ardente. Baseado nisso, você escreveu o teu objetivo definido, você estabeleceu quais eram as tuas metas, você conseguiu focar, você conseguiu passar a ter um propósito na tua vida, você conseguiu definitivamente abandonar os velhos conceitos, os maus hábitos, as coisas que foram impostas para você e não que você absorveu. Você foi entendendo o que era hereditariedade dos teus antepassados, dos teus pais, dos teus avós, dos teus amigos, dos teus parentes. Você conseguiu perceber a diferença de como é possível você, pensando com liberdade, você construir o teu objetivo definido, você conseguir realizar o teu desejo. É muito importante que você foque, porque assim como você inunda o teu subconsciente com as tuas metas e com o teu objetivo definido, você precisa também saber que quando a gente não tem essa determinação, quando a gente não está realmente imbuído e olhando para esses objetivos e esses propósitos, a gente se perde. O foco e o propósito parecem ser uma coisa muito simples, mas não é. Antes, por que não é? Porque a mídia te desvia. Porque a mídia te tira do foco do teu propósito. Porque a mídia, ela é feita de uma maneira e com objetivos diferentes dos teus. O objetivo da mídia é consumo. Ah, mas se você sabe que pelo hábito da economia você precisa controlar o teu consumo, você tem uma queda, uma guerra aí muito forte. Você tem um cabo de guerra entre a mídia, o consumo e o quê? E o teu controle com as tuas despesas. É disso que eu estou falando. Se você não tiver foco, se você não tiver propósito, no primeiro momento, no primeiro sinal, no primeiro impulso que você tiver para consumir, você vai lá, vai passar o cartão de crédito, vai pegar o dinheiro e vai pagar. No momento que você fizer isso, você estragou todo o teu planejamento, todo o teu objetivo, você estragou aquilo que você estabeleceu para você. Anderson, isso é fácil? Muito mais fácil do que você imagina. A prova disso é que quando você chega num supermercado, antes de você chegar no caixa, tem uma série de coisas que estão ali nas lojas americanas, no supermercado, em qualquer outro lugar, para te fazer comprar por impulso. Que é uma compra que você nem percebe que está fazendo, mas ela é feita por impulso. Impulso baseado em quê? Na mídia, naquilo que você vê, naquilo que está à disposição, naquela hora que você está fazendo aquela compra, se você está com fome ou você não está. Esse tipo de coisa faz com que a gente perca o nosso propósito e perca o nosso foco naquilo que a gente quer alcançar. Porque é muita gente contra nós. Na verdade, isso aqui é um exército de um homem só. As decisões, elas são tomadas por você. A confiança é em você mesmo. Os passos quem vai dar é você. Ora, se é você que vai fazer tudo isso e tem um monte de gente querendo te levar para o outro lado, você vai entender por que é tão difícil a gente focar. É tão difícil a gente ter um propósito, é tão difícil a gente ser simples nas nossas coisas. Eu vou te dar um exemplo para você entender como as coisas às vezes parecem, mas não são. Você deve lembrar que no passado não existia fila única nos bancos. Os bancos tinham 4 ou 5 caixas que se formavam filas nesses bancos, né, nessas caixas individuais. Essas filas tinham sempre uma diferença de pessoas. Por quê? Porque tinham sempre caixas que eram mais efetivos, que eram mais rápidos do que os demais. Veio um engenheiro, um cara muito inteligente, olhou para aquilo e disse o seguinte: já sei como é que eu vou resolver esse problema. Eu vou demitir 2 caixas, vou ficar com 3 e vou fazer a fila única. E vou vender isso para o consumidor como sendo uma coisa proporcional e coerente
para não privilegiar ou desprivilegiar algum dos caixas. Mas isso é uma grande mentira, não é nada disso. Isso foi uma forma que os bancos encontraram de eliminar 2 caixas, manter só 3 caixas e poder fazer você ter a falsa sensação que você estava com mais conforto, porque a fila era única, de maneira que as pessoas seriam atendidas uma de cada vez por ordem de chegada. Mas não é verdade. Isso não foi pensado nem foi desenvolvido dessa forma, mas é vendido para você assim. Então, como você tem tudo isso contra você, você tem um mercado te puxando para o outro lado, você tem um mercado de consumo como nunca houve na história da humanidade, você pode perceber quão é difícil você manter o teu foco e o teu propósito. Então, a partir desse vídeo, você vai começar a enxergar um pouco diferente esses conceitos e perceber que você está numa luta que nunca acaba, só no dia da tua morte. Empreender, riqueza, propósito, objetivo definido, desejo ardente, tudo isso é muito difícil de você pôr em prática, a não ser que você queira. Mas se você quiser, você vai conseguir fazê-lo. Não fácil, não de maneira simples, mas de maneira determinada, de maneira objetivada. E para isso o foco e o propósito são tudo. Toda vez que você tiver dúvida, toda vez que a mídia te puser em xeque, toda vez que você tiver em dúvida sobre alguma decisão, você vai lembrar do teu foco, do teu propósito e que você não pode estar pegando o teu dinheiro e gastando de forma indiscriminada ou fazendo compras por impulso. Tudo aquilo na tua vida a partir de agora vai ser planejado. Então, não esquece, foco e propósito podem parecer coisas simples e fáceis de absorver, mas não são. Te aguardo no próximo episódio.